Capítulo 730 Distúrbio repentino do selo do espírito demoníaco. Tradução GP Revisão. Azel Padrim. O cair da noite cobriu a terra enquanto a luz fresca da lua se espalhava pelo céu e penetrava na enorme formação de defesa da seita que subia até os céus. Era como um tecido fino que cobria as numerosas cadeias de montanhas da seita do Dao. Um jovem sentou-se em silêncio dentro de uma sala bastante isolada. Ambas as mãos estavam repetidamente formando um conjunto de selos um tanto estranho. Após a formação desses selos, uma onda vaga e peculiar irrompeu silenciosamente de dentro deles. Lindong só tinha usado a técnica de selo 3 vezes antes de esfregar a testa e parar. O efeito desta placa estática realmente exauriu a energia mental. Embora ele fosse um mestre do símbolo celestial de 5 selos, ele já estava um pouco exausto depois de ter usado 3 vezes. Ele realmente não podia imaginar o quão cansativo seria usar a lendária placa estântica divinar quando fosse ativada. Era provável que um especialista comum desaparecesse imediatamente no vento no momento em que ativasse aquele item divino. Parece que preciso pensar em uma maneira de melhorar meu cultivo de energia mental. Lindong caiu em pensamentos profundos. Seu poder Yuan atual já havia avançado para o estágio Nirvana sexto Yuan. No entanto, sua energia mental ainda permaneceu no nível de mestre do símbolo celestial de 5 selos. Houve um pequeno favoritismo que resultou nisso. Parecia que Lindong teria que prestar mais atenção ao seu cultivo de energia mental no futuro. Com esse pensamento em mente, Lindong estava prestes a fechar os olhos e treinar quando a fraca onda emergiu de dentro de seu corpo. Logo depois, uma luz dourada voou de seu corpo na frente de seus olhos assustados. A luz dourada finalmente se expandiu na frente dele e se transformou em uma figura dourada e ilusória. Pequeno Marten. Lindong ficou imediatamente chocado quando viu essa figura ilusória dourada. Isso porque a figura parecia com o pequeno Marten. Além disso, esta luz dourada veio do selo do espírito demoníaco que o pequeno Marten deixou antes de sair. No entanto, não havia atividade desse selo de espírito demoníaco depois de tanto tempo, e Lindong quase o havia esquecido. Ei, como é a vida na seita do Dao? Estão te tratando bem? Você não foi maltratado, não é? A figura do pequeno Marten estava bastante embaçada. Seu rosto generosamente sedutor encarava Lindong de maneira provocante, antes que uma voz familiar fosse transmitida por ele. Você está finalmente disposto a entrar em contato comigo? Lindong revirou os olhos para este sujeito de uma maneira brusca. Desde que pequeno Marten levou Xiao Yan e saiu, Lindong não recebeu nenhuma notícia sobre eles. É tudo porque eu quero dar ao Xiao Yan a chance de se tornar mais forte. Eu também ouvi um pouco sobre o que aconteceu com você. Parece que você está indo muito bem dentro da seita do Dao, disse o pequeno Marten sorrindo. Não é ruim. Lindong sorriu. Depois disso, ele olhou para a figura ilusória e disse: Você não ativou o selo do espírito demoníaco apenas para dizer essas baboseiras, certo? O pequeno Marten riu. Imediatamente, uma expressão sombria apareceu em seu rosto bonito quando ele disse: Xiao Yan está ferido. O sorriso no rosto de Lindong desapareceu pouco a pouco, antes que uma expressão, como uma nuvem de tempestade escura e solene, surgisse em seus olhos. O que aconteceu? Alguns dias atrás, enquanto eu estava fora, aquele sujeito invadiu um determinado lugar e descobriu alguns tesouros. No entanto, ele acabou sendo ferido pelos especialistas que os protegiam. No entanto, sua constituição é muito forte e ele se recuperou em grande parte de seus ferimentos nos últimos 2 dias. Os olhos do pequeno Marten tinham um leve brilho frio surgindo dentro deles. O que você planeja fazer? Lindong estreitou os olhos e falou fracamente. E, o que mais eu posso fazer? O Xiao Yan não pode ser espancado sem motivo. O pequeno Marten riu de uma maneira estranha. Você é incapaz de lidar com isso? Lindong perguntou suavemente. Se o pequeno Marten fosse capaz de resolver facilmente esse problema, era provável que ele não o procurasse. Baseado na personalidade do pequeno Marten, era provável que ele tivesse apenas atacado diretamente e matado a outra parte.
Embora eu tenha continuamente recuperado meus poderes, ainda tenho que alcançar minha força máxima. Além disso, os adversários desta vez são extremamente problemáticos de lidar. Eles possuíam a força da natureza e também possuem habilidades únicas. Eu tentei, mas não foi muito eficaz. Pequeno Martin expressou seus pensamentos. Nesse caso, você quer que eu vá para ajudar? Lindong perguntou. Atualmente ele também não era mais aquele novato que acabara de ingressar na seita do Dao. Agora, ele poderia se igualar a um perito do estágio Nirvana do nono Yuan, um fato que permitiu que ele vagasse livremente pela região Shuo Oriental. Sim. O pequeno Martin foi direto ao assunto. Ele assentiu antes de falar. Os itens que o Xiaoyan descobriu também são altamente benéficos para você. Ei, não devemos permitir que pessoas de fora se beneficiem. O pequeno Martin fez uma pausa depois de falar, antes de rir de uma maneira estranha. Claro, se você vier, é melhor que você possa trazer algo mais. Só isso pode quebrar a técnica especial daqueles malditos. O quê? Lindong ficou atordoado. Na seita do Dao São do Céu tem um tesouro puro Yuan chamado Citara Celestial da Fênix. Se você conseguir pegá-la e trazê-la, poderei quebrar sua técnica especial. Tesouro puro Yuan Citara Celestial da Fênix. Uma linha preta apareceu no rosto de Lindong quando ele ouviu essas palavras. Ele falou um pouco impotente. Um tesouro puro Yuan não é um objeto comum. É um item valioso, mesmo para uma super seita. Como eles podem facilmente permitir que um discípulo como eu a pegue emprestada? Pequeno Martin, soltando um profundo suspiro, falou: apenas tente o seu melhor. Se você não fizer isso, vou pensar em outra maneira. No entanto, se você for capaz de obter com sucesso a Citara Celestial da Fênix, você deve se apressar para a Cordilheira das 10.000 Bestas. Uma vez que você chegar, você será capaz de sentir a nossa localização com a ajuda do selo do espírito demoníaco. Ok. Lindong acenou com a cabeça enquanto sentia uma leve dor de cabeça. Depois disso, a figura ilusória dourada à sua frente flutuou, antes de finalmente desaparecer. Citara Celestial da Fênix. A mão de Lindong esfregou involuntariamente as sobrancelhas quando ele olhou para o local onde a luz dourada havia desaparecido. Um tesouro puro Yuan não era um tesouro da alma celestial. Que ele poderia abordar o chefe do Salão do Céu, que lhe pedir emprestado. Ele não sabia se a outra parte acabaria o dispensando. Além disso, se Lindong acidentalmente perdesse a Citara Celestial da Fênix, o Salão do Céu não sofreria uma grande perda. Tal tesouro desse calibre era controlado individualmente pelo seu respectivo salão. Até mesmo Ying Xuanzin não poderia interferir como quisesse. Parece que só posso abordar Ying Guanyuan. Lindong pensou nisso por um tempo, antes de perceber que a única pessoa com quem podia contar era Ying Guanyuan, com quem ele estava mais familiarizado. No entanto, aquela menina tinha feito birra como uma criança, porque ela foi incapaz de conhecê-lo quando chegou ao salão desolado algum tempo atrás. Na verdade, ela não apareceu na frente dele por um bom número de dias e foi provavelmente porque estava com um pouco de raiva. Por isso, se ele pedisse sua ajuda, ela simplesmente reviraria os olhos. No entanto, dada a maneira solene como o pequeno Martin falou, era provável que seus atuais oponentes fossem bastante problemáticos de se lidar. Portanto, mesmo que Lindong tivesse que suportar o embaraço dos olhos de Ying Guanyuan, ele deveria engrossar sua pele, procurá-la e dar-lhe uma chance. Com esse pensamento em mente, a expressão de Lindong era um pouco antinatural quando ele apareceu na frente de Ying Guanyuan no dia seguinte. O pequeno rosto de Ying Guanyuan era como uma tábua quando ela viu a expressão de Lindong. Havia um grande número de discípulos do Salão do Céu indo e vindo ao redor dela e seus olhos continham alguma brincadeira enquanto observavam essas duas figuras bastante famosas na seita do Dao. Oh! Uma pessoa tão ocupada finalmente encontrou algum tempo livre. Os grandes olhos de Ying Guanyuan olharam para Lindong e falaram fracamente. Lindong tossiu secamente. Por que essa pequena senhorita tem um temperamento tão ardente? No entanto, quando se lembrou de que ele tinha um favor a pedir, ele só podia falar: eu ainda estava me recuperando anteriormente.
Você me viu sendo ferido pelo irmão mais velho, Wang Yan. Veja, agora que meus ferimentos foram curados, vim procurá-la. Lindong sentiu seu rosto ficar um pouco verde depois de proferir a última frase. Era provável que esta fosse a primeira vez que ele falara com uma dama de uma maneira tão falsa. No entanto, quando ele pensou no que o pequeno Martin perguntou, ele só podia apertar os dentes e suportar. O rosto de Yin Guanyuan ficou vermelho quando ela ouviu as palavras de Lindong. Logo depois, a jovem diretamente revirou os olhos para ele de uma maneira rude. No futuro, quando você disser essas palavras para uma dama, vê se não mostra sua má vontade tão claramente. Há uma tonelada de pessoas procurando por mim e eu não preciso de mais um como você. Mesmo com a pele grossa de Lindong, seu rosto involuntariamente ficou um pouco vermelho quando ouviu o riso zombeteiro de Yin Guanyuan. Ele estava realmente sendo ridicularizado por essa pequena moça. Era simplesmente, diga-me, por que você veio procurando por mim? Yin Guanyuan olhou para a expressão em rápida mudança de Lindong, enquanto um brilho astuto passava por seus grandes olhos. Ela estava ciente de que o orgulho masculino dentro desse sujeito, cuja reputação dentro da seita do Dao estava subindo, provavelmente chegará a um ponto de ruptura. Portanto, ela mudou de assunto. Lindong suspirou impotente ao ouvir essas palavras. Claramente, a estranha e brincalhona Yin Guanyuan percebeu seu motivo para tomar a iniciativa de procurá-la. Seu modo anterior era provavelmente uma encenação. Os olhos de Lindong olharam em volta dele. Depois disso, ele deu um passo à frente e se aproximou de Yin Guanyuan. Ele foi capaz de cheirar a fragrância do corpo da jovem. Eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar a pedir algo emprestado. O quê? Yin Guanyuan ficou um pouco intrigada quando ela franziu as sobrancelhas. Lindong riu amargamente sob os olhos grandes e brilhantes daquela jovem dama, que pareciam ter uma luz passando por eles. Finalmente, ele engrossou sua pele e disse: Você pode me emprestar a citara celestial da Fênix do Salão do Céu por alguns dias.